Olhando a essa realidade, o prefeito diz que 40 centímetros acima está o nível dentro do muro do que fora, ou seja, tem mais água dentro do muro, ali no centro histórico, do que do outro lado, no Cais e no Guaíba. Faz sentido abrir uma comporta do muro na situação que a cidade está hoje? Exato, Stout. Era uma situação que a gente vinha prevendo que poderia acontecer, da gente começar a ficar com o nível dentro da cidade mais alto do que o rio, né? Uma situação bastante estranha até, mas é bem como tu tinhas falado antes, né? Porque se a água demorou para entrar, ela também vai demorar para sair. Então, muito provavelmente o rio baixasse antes do nível que a gente tem dentro do polder, né? Dentro da área protegida. E é importante essa abertura ser feita o quanto antes para a gente não ter um desnível tão grande. Porque no momento a gente está com 40 centímetros, agora são os relatos, né? Isso. Se a gente começar a ter uma diferença muito maior, a abertura dessa comporta vai criar velocidades muito grandes. E aí a gente tem que ver como que está a situação dos armazéns ali, né? Se a gente não vai criar uma correnteza muito forte, enfim, que possa, né, prejudicar alguma coisa. Seria como abrir o ralo, a gente está com um tanque de roupa ali cheio de água, abre o ralo e vai com força, muita força. Se ficar um desnível muito grande, também corre esse risco. Exato, dessa força derrubar os armazéns. Trabalhando com uma diferença de nível muito grande. Exato. Então, abrir o quanto antes seria melhor. E depois de aberta, professor, abre e deixa de forma permanente ou abre já com um cálculo pensado para fechar de novo? Como é que funciona depois? Tudo tem que estar de olho nas previsões, né? Se a gente tiver alguma previsão de elevação do nível, o recomendado é a gente retornar à situação dessas comportas fechadas, né? Uhum. E a abertura de uma comporta só teria, do ponto de vista técnico, algum motivo na avaliação do senhor, que não está participando, né? Deixando claro, o senhor não está participando desse processo, não está junto lá com o DEMAI. Ou seria já melhor abrir mais comportas para fazer esse escoamento e baixar o nível da água que tem no centro histórico? Tudo depende da complexidade disso aí, de conseguir abrir a comporta e depois também conseguir fechar, né? Se for o caso de alguma... A gente tem algumas precipitações aí previstas para a bacia, né? E a gente pode ter algum risco aí, digamos assim, né? Mas então toda a cautela é necessária agora nesse momento. Bom, a partir da abertura da comporta, como é que funcionaria depois o trabalho para facilitar as bombas, né? Para o processo seguinte pós-comporta, hein, professor? Bem, a gente vai depender do nível do Guaíba. Ele baixando, né? Por exemplo, ele baixar até a cota 3, a gente vai ficar ali com a área do cais, né? Já a gente vai ficar sem água naquela região. Mas a gente tem pontos da cidade que estão abaixo da cota 3 e aí necessariamente a gente vai precisar do auxílio das casas de boa para tirar ela para o Guaíba. Nessa parte, primeiro, até quero falar depois com o senhor sobre essas partes da cidade que estão abaixo da cota 3, que tem muita gente perguntando sobre a região do 4º Distrito, mas ainda ficando no centro histórico. Vamos imaginar, a prefeitura, via DEMAI, consegue abrir a comporta hoje de tarde, para tentar nivelar o que tem dentro da cidade, do centro, com o nível do Guaíba, ou seja, baixaria na teoria, com o tempo, 40 centímetros de água no centro histórico, onde tem 40, uma lâmina de 40 centímetros agora ali no centro, ficaria seco. Onde tem 1,40 m, ficaria com 1 metro. E assim ia abaixando de uma forma mais ou menos parelha toda essa área central da cidade. É possível, professor, fazer um bombeamento? Vamos imaginar que o DEMAI vai lá e consegue isolar essas casas de bombas para tentar botar elas em operação de novo. Faria sentido daí colocar elas em operação mesmo com a comporta aberta, ou daí é só aguardar o Guaíba baixar para ficar abaixo da cota dos 3 e aí sim colocar as bombas novamente em funcionamento? Daí que essa situação aí que tem que conseguir analisar, por isso que a necessidade de saber se abrir as comportas agora vai ser fácil também fechar depois. Porque a gente pode chegar nessa situação aí onde a gente consegue religar as casas de bomba e a gente não pode estar com as comportas abertas entrando água, né? Esse é ponto importante, então. A gente quer fazer um nível dentro do polder mais baixo do que o nível do Guaíba. Então vai ser essa... Daí tem que fechar de novo. Aí. Digamos, consegue botar a casa de bomba para funcionar, daí tem que fechar a comporta de novo para tentar jogar essa água para fora e não entrar mais água. Exato. No momento que daí a gente começar a ter o nível do Guaíba mais alto do que
centro, né, no momento que as casas de bombas começarem a drenar essa água e a gente conseguir rebaixar um nível dentro mais do que o nível que está o Guaíba, a gente tem que ter essas comportas fechadas novamente. Uhum. O senhor falou sobre a cota, né? Esse é um ponto que a gente agora começa a perceber ou dar mais valor para a topografia da cidade nessas áreas mais próximas do rio. Inclusive eu descobri, não sabia, que em algumas esquinas de Porto Alegre tem ali uma marcação que é feita pela prefeitura da cota, para se saber qual é a cota naquela esquina daquele ponto da cidade. Então tá ali cota 4, cota 3,5. E assim... Para saber nesse momento que tem mais água do lado de cá. Para dar uma ideia, por exemplo, não sei se o objetivo é para uma eventual enchente ou outro objetivo, mas é uma informação que tem ali da topografia da cidade. E a gente sabe que lá, por exemplo, para a região do 4º Distrito, aqueles lados lá da Arena do Grêmio, também ali tem cota abaixo de 3. E por isso, isso explicaria, professora... Isso explicaria, professora, eu recebo um questionamento de moradores daquela região, bom, mas o Guaíba está baixando e aqui eu não percebo nada de baixa. Poderia ter esse represamento como no centro e lá uma situação ainda mais grave de estar abaixo da cota dos 3 metros. Isso, toda a região aí que vai estar abaixo das cotas dos 3 metros, né, a gente vai necessitar o bombeamento, as casas de bomba retornarem a operar para a gente conseguir drenar essas áreas aí. A região ali do aeroporto, o Maitá, por exemplo, na cheia de 2015, que o Guaíba foi a 2,94 metros, se não fosse o sistema de proteção, a gente não tivesse o porto na cota 3 metros, aquilo ali já teria ficado tudo inundado, né? Muito provavelmente o aeroporto teria que suspender as suas atividades em 2015 também. Uhum. Isso é importante. Em 41, na enchente, que não tinha ainda aterramentos, não tinha dique, não tinha muro, a gente fala muito da cota dos 4,76, da enchente quando pegou o centro histórico, mas antes de pegar o centro histórico, pegou toda a Zona Norte, pegou aqui a região Cidade Baixa, Menino Deus, e também aqui nessas regiões mais baixas, a água a normalidade só voltou um tempo depois do centro. O centro ficou melhor antes porque está numa elevação em relação a essas outras zonas. Isso, tudo depende de que altitude a gente está, né? Qual é a cota do terreno em cada ponto. Isso aí que é a diretriz aí para saber quando que ela vai voltar a ficar seca. Professor, olhando um pouco para trás, gostaria de saber a sua avaliação também, opinião do quanto as comportas ajudaram, do quanto elas poderiam ter ajudado mais, o que poderia ter sido feito de diferente. Mas olhar para frente também, o que pode ser pensado de alternativa, de novas bombas, de bombas submersas, não sei se é algo semelhante como as que existem no fundo do mar. O que pode ser feito daqui para frente e uma avaliação do que poderia ter sido feito ali atrás? Exato, a gente pensar então essa situação aí de inundação dentro do polder, né, e a gente imaginar todos os pontos frágeis, né, tudo que pode dar errado e a gente tentar evitar, né, e muito é um aprendizado meio que acidentes de avião, né, a gente vê tudo que deu errado agora para a gente consertar e não ter problema no futuro. Então pensar em casas de bomba que possam ser protegidas, né, ou tanto a edificação ou a própria parte elétrica dela ser blindada, poder trabalhar submersa. A gente revisar todas as comportas, né, a gente descobriu muito bem por onde a água está entrando no sistema, né, e esses pontos aí então receber uma atenção redobrada aí para que a gente tenha vedações eficientes, né, que de fato segurem a água para fora da cidade. Aqui vem de baixo. Aqui vem do lado, né? Aqui a água subiu, aqui vem de baixo também, porque algumas tubulações, né? Dentro das casas de bombas a gente viram por baixo também. Mas a gente viu muitas, né? Uma das principais foi a comporta 14, que colapsou por completo e a gente teve um rio ingressando dentro da área urbana, né? Essa comporta 14 fica ali bem junto, próximo à ponte do elevado. A Sertório. Uhum. Isso. Ali foi onde a água entrou mais rápido. Exato. Aliás, essa é uma dúvida, professor. As casas de bombas, primeiro elas pararam de operar e daí a água começou a voltar pela rede subterrânea pluvial? Ou foi o contrário? A pressão do rio, do Guaíba, ou do Jacuí, estava tão forte que essa água começou a voltar para a casa de bomba e fez a casa de bomba deixar de operar?
Qual é a ordem? Ou pode ter acontecido as duas coisas? Isso, a gente tem, em princípio, todas essas regiões baixas aí, os únicos pontos que a água sai de dentro da cidade, então quando chove em Porto Alegre, né, nessas regiões baixas aí, a única maneira da água sair é por meio das casas de bomba. Então elas bombeiam durante as chuvas intensas dentro da cidade ou quando o Guaíba está alto. Só que o Guaíba ficou bastante alto e essa galeria de descarga que a gente tem, né, da saída das bombas, ela ficou muito pressurizada, com uma pressão muito forte. E um dos primeiros vídeos que começou a circular, né, foi que a água estava saindo por uma tampa de inspeção, ali bem próximo à comporta 13, né? Então dentro da casa de bombas, essa tampa de inspeção dessa galeria aí começou a ter vazamento nela. E daí colapsou a casa de bombas. E dá para instalar mais bombas por baixo, professor? Não é uma questão de ter mais bombas, é a gente ter esse cuidado aí de todos os retornos da água que veio do Guaíba, né? A gente vedar todas elas, né? É meio que a gente tá com vazamento numa laje impermeabilizada, a gente procurar onde estão esses pontos de vazamento e consertar.